Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari, estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus do Unifunvic, com o programa Momento de Reflexão para o Brasil e o mundo. O programa de Momento de Reflexão é um programa com temas e assuntos variados, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, com base no texto de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da falsidade, da mentira que acontece no mundo todo. Este programa é um programa que faz com que eu e você sejamos conduzidos a uma reflexão sob a luz da Palavra de Deus. E o tema do programa de hoje é produção de frutos. Eu e você fomos criados para produzirmos frutos. E os nossos frutos têm que permanecer, conforme diz a Palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, no versículo de número 23, que diz assim a santa e preciosa Palavra de Deus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro a 30. A palavra de Deus poderosa, onde Jesus Cristo disse, por meio do Evangelho, esta palavra sobre o semeador, aquele que sai a semear. E esse semear é semear o quê? Semear a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é conhecimento de Deus. Ela é uma palavra viva e eficaz, é uma palavra que produz resultados na vida das pessoas. Então eu gostaria de compartilhar um pouquinho mais desta palavra do capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Vamos compartilhar alguns versículos, do versículo 1 até o versículo 9, para que você possa compreender que tipo de reflexão o Senhor Deus quer que eu e você sejamos conduzidos por meio deste programa. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus Cristo, quando ele estava aqui, ele reunia sempre pessoas interessadas em conhecer a sua palavra, em conhecer os seus ensinamentos, e ali naquele momento estavam reunidos e ele começou a ensinar. E a parábola que ele contou é a parábola do semeador, aquele que saiu a semear a palavra de Deus, a sua preciosa palavra de Deus. E naquele momento, Jesus estava falando sobre a importância de ter conhecimento da palavra para você semear. Se você não tem a semente, como é que você vai semear? E se você não semear, você não vai ter colheitas, frutos a serem colhidos ou serem produzidos. Então você precisa primeiramente, antes de tudo, é a primeira reflexão que eu gostaria de fazer contigo. Jesus está nos conduzindo por meio do Espírito Santo a uma reflexão. Qual a reflexão é essa? Por meio da parábola do semeador, ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos ter essa semente, ou nós precisamos ter esta palavra, nós precisamos ter o conhecimento de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de me orientar. Quantas vezes eu e você, nas nossas áreas profissionais,
estudamos profundamente a parte técnica, a parte do conhecimento científico e nos tornamos especialistas, nos tornamos bons naquilo que nós fazemos e temos resultados, né? Aquele que tem uma boa capacidade profissional, ele tem um bom resultado profissional. Não é diferente no conhecimento, só que quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando de um conhecimento abrangente, um conhecimento muito amplo, que estamos falando do mundo natural e do mundo espiritual. Estamos falando de vida, e de vida natural aqui durante o período nosso na Terra, e de uma vida eterna, que eu e você escolhemos onde nós vamos querer habitar. Então a importância desse conhecimento é grandioso, e Jesus está dando essa importância e falando e compartilhando com as pessoas. E nós estamos aqui, né, fazendo você fazer uma reflexão sobre isso, como é importante conhecer a palavra de Deus. Algumas pessoas não entendem isso, mas você precisa entender. O profeta Oséias disse que o povo era destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. E se eu e você não temos a palavra de Deus, não meditamos nesta palavra, não lemos esta palavra, não buscamos esta palavra, eu e você passamos a não ter conhecimento de Deus. E quem não tem conhecimento de Deus, fica só no conhecimento raso, no conhecimento humano. E aí tropeça, bate a cabeça, se prejudica todo, prejudica outras pessoas. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento. E Deus está falando da importância nesse primeiro bloco de que eu e você precisamos buscar o conhecimento de Deus, buscar a palavra, porque ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Como é que nós vamos oferecer coisas boas ou conseguir almejar coisas boas, alcançar coisas boas, se nós não temos a base? Qual é a base? A base é a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Eu e você precisamos ter isso. E nessa passagem ele está falando de uma parte dessa semente que caiu em terra boa. E eu espero que você seja essa terra boa. Ou seja, o seu coração, a sua alma, o seu espírito seja esta terra boa, que recebe a palavra de Deus, que busca primeiro a palavra de Deus, recebe essa palavra de Deus e deixa essa palavra de Deus germinar, crescer e florescer dentro de você. Porque a partir desse momento, quando você faz isso, você vai ter condições de ajudar os seus e todos aqueles que Deus colocar diante de você. Olha a importância, se você tem esse conhecimento, você pode se ajudar e ajudar a muitos, não só os seus, mas a muitos que Deus pode colocar diante de você. Então, que você se desperte para isso. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Produção de Frutos. Nós voltamos já já para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, produção de frutos. O tema de hoje está com base no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 23, que fala sobre o semeador que saiu a semear, e produziu frutos a 100, a 60 e a 30. E nós compartilhamos no primeiro bloco sobre isso e sobre a importância de ter a semente, de buscar a semente. E a semente é a palavra de Deus, que é o conhecimento de Deus. Jesus ensinava e mostrava a importância que o homem e a mulher têm de buscar esse conhecimento para que ele seja abençoado e próspero nessa terra. E eu gostaria, nesse segundo bloco, compartilhar um outro trecho da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que está no Salmo de número 1, nos versos de 1 a 3. Esse salmo foi escrito pelo salmista Davi, rei e salmista Davi, um rei muito conhecido, um dos reis mais conhecidos da história da humanidade. E eu gostaria de compartilhar esse trecho desta palavra que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Eu vou continuar, eu vou ler ainda os versículos 4, 5 e 6, que diz assim, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O salmista Davi, quando ele escreve isso sob a direção do Espírito Santo, lembrando que sempre a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. Por mais que alguém tenha escrito, ela é inspirada pelo próprio Deus. Por isso ela é viva e eficaz. Foi escrita em tempos antigos, mas até hoje ela fala profundamente ao meu e seu coração. Ela promove mudanças, transformações na minha e na sua vida. E o salmista, ele está falando, começando ali, falando que feliz ou bem-aventurados são aqueles que não se embaraçam na vida, né? Não seguem os conselhos dos ímpios. Quem são esses ímpios? Ímpio é quem não teme a Deus. Ímpio é quem despreza Jesus Cristo, o Filho de Deus, que pagou um preço precioso por mim e por você naquela cruz do Calvário. Quem é ímpio? Quem é aquele que não está nem aí com a palavra de Deus, despreza a palavra de Deus. Esses são os ímpios, né? Que no fundo acabam cometendo essa impiedade, é uma loucura, porque é desprezar a graça do próprio Deus, né? Mas isso que ele está dizendo. E eles, né, com esses você não deve se embaraçar, não deve se assentar, não deve... Você convive com algumas pessoas, você cumprimenta, você respeita essas pessoas, né? Mas você não deve fazer parte do seu dia a dia, porque elas podem trazer coisas que embaraçem a sua vida. Então fique atento. Isso quer dizer pessoas do bem e pessoas do mal. Você entendeu? Segundo, o salmista vai dizer uma coisa que é importante, uma dica, né? Que vai ao encontro daquilo que nós compartilhamos no primeiro bloco, sobre a semente. O que é a semente? É a palavra de Deus, que é o conhecimento de Deus. Ele vai dizer no verso 2, antes tenho prazer na lei do Senhor. A lei que significa a palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer que você precisa meditar sempre na palavra de Deus. Assim como você alimenta o seu corpo, todos os dias você come, você bebe para manter o seu corpo. Você deve se alimentar da palavra de Deus para você alimentar a sua alma e o seu espírito. Lembrando que o seu corpo que você cuida tanto e deve cuidar, quando chegar ao final da sua vida, da nossa vida, ele perece. Do pó ele veio, para o pó vai voltar. Vai apodrecer e vai ficar lá na terra. Mas a alma, o espírito, é eterno. E Deus tem preocupação mais importante com a sua alma. Você deve fazer exercícios, você deve cuidar do corpo, ótimo. Mas você deve cuidar da sua alma e do seu espírito, que é o mais importante. E aí o salmista está falando, você precisa meditar, você precisa ler, você precisa buscar esse conhecimento de Deus. Porque se você fizer isso, olha como você vai ser semelhante, você vai se parecer com... Ele vai dar um exemplo da natureza. Que exemplo que ele dá no versículo 3? No verso 3 ele diz assim, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Uma árvore perto de um ribeiro de água, o que acontece? Ela é super nutrida, ela fica forte, ela fica resistente e ela consegue produzir. E aí ele diz assim, a qual dá fruto no seu tempo, ou seja, na sua estação, no tempo determinado, como diz o escritor de Eclesiástico, o rei Salomão. Ele diz assim, que há um tempo determinado para todas as coisas. Se você investir na palavra de Deus no tempo determinado e colocá-la em prática, no tempo determinado você vai colher bons resultados, porque as coisas de Deus são boas, né? A coisa do ímpio, do inimigo, é ruim, mas as coisas de Deus são boas e maravilhosas e você precisa desfrutar isso. E o escritor, o salmista, está dizendo que você precisa desfrutar disso. E se você fizer isso, você será como essa árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá fruto na sua estação própria, cujas folhas não caem. Quer dizer, pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas as folhas não caem. Por quê? Porque elas estão nutridas, porque elas estão ligadas a esta árvore bem nutrida, essa árvore
junto ao ribeiro. O ribeiro significa contato com Deus, ligação com Deus, conexão com Deus. E aí diz assim no final: e tudo quanto fizeres, prosperará. Deus quer prosperar a sua vida, Deus quer abençoar a sua vida, mas você precisa estar cheio do conhecimento de Deus, dos ensinamentos de Deus. Você precisa buscar, você tem que ter a palavra de Deus como manual do ser humano do lado lá da sua cabeceira, né? No seu trabalho. Todo o tempo que você tiver, um tempinho que você tem, você vai lá buscar. E se você não tem tempo, você tem que arrumar esse tempo. Porque a palavra de Deus, o próprio Deus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Quer dizer que a palavra é muito mais importante. Então você tem que dar essa importância, para que Deus dê importância para você. Então, e aí depois ele vai falando no verso 4, no verso 5, que não são assim os ímpios. Quem despreza a palavra de Deus são como a moinha que o vento espalha. E esses não subsistirão no juízo. Quer dizer que num tempo lá do fim vai ter um juízo. E o justo juiz é o próprio Deus, Jesus Cristo. E naquele momento, quem desprezou a palavra de Deus, não teve interesse por ele também não vai ter interesse por ninguém. Então, assim, né? Ou aqueles que estão na congregação, mas não estão firmes na palavra, né? Estão ali só de passagem para bater o cartão. Não, tem que estar na igreja, firme com Deus, porque Deus sabe os que o amam, os que estão com Ele, os que buscam sinceridade na palavra ou não. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, produção de frutos. E nós voltamos já já. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Produção de Frutos, né? Com base no texto de Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 23, que fala sobre a semeadura e o resultado que ela traz, produção de frutos, alguns a 100, outros a 60 e outros a 30, mas todos que buscam, que semeiam, que têm essa semente, que é o conhecimento de Deus, eles vão ter colheitas. Quem planta, colhe. Né? Se você plantar as coisas que Deus direcionar na sua vida, com certeza você terá colheitas abençoadas. E no primeiro bloco, nós trabalhamos dentro do texto de Mateus 13, levando a reflexão da importância desta palavra, desse conhecimento de Deus, cair em terra boa. Quem é a terra boa? O meu e o seu coração. Que ela faça morada no nosso coração. A palavra de Deus, inclusive, diz que a boca fala o que o coração está cheio. Né? Eu e você precisamos estar cheio da palavra de Deus para que quando nós falarmos, quando nós fazermos as coisas, nós estejamos sendo direcionados pelo conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é superior a todas as coisas. Né? A palavra de Deus diz que eu e você não alcançamos os conhecimentos de Deus, mas quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, nós temos esse conhecimento e aí nós avançamos, superamos todas as adversidades e inclusive Deus nos surpreende com os resultados. E dentre esses resultados, no segundo bloco, nós falamos sobre o salmista Davi, no Salmo 1, e nesse salmo ele vai falando da importância que é você ter o conhecimento de Deus, que é essa semente, que é a palavra de Deus. Ele diz no verso 2, que antes tenho prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor medito de dia e de noite. O salmista Davi, o rei Davi, foi um dos grandes reis da história da humanidade, e ele tinha esse conhecimento de Deus, e ele tinha o prazer de meditar na palavra de Deus, de buscar o conhecimento de Deus, e ele foi próspero, e ele fez inclusive o seu filho rei, Salomão, que governou tanto quanto um e o outro, 40 anos. 40 um, depois 40 o outro. Por quê? Por causa do conhecimento de Deus, da sabedoria. Salomão, inclusive, foi um homem mais sábio, segundo as Escrituras Sagradas. Né? A herança de Davi foi mais sábio ainda. Né? Produziu tantas coisas, deu tantos frutos. Né? E Deus quer que eu e você também possamos produzir esses frutos. Aí no verso 3... ele diz, será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Deus quer prosperar a sua vida, tenha certeza disso.
Talvez você está passando por um momento tão difícil, né? Um redemoinho na sua vida, um temporal, uma tempestade, um terremoto na sua vida, não importa. Se você olhar para o alto, se você olhar para Deus, se você buscar o conhecimento de Deus, com certeza as mãos de Deus estarão estendidas sobre você e você vai superar tudo isso. Você e todos aqueles que estão com você, sua família, os seus negócios, tudo, porque Deus é um Deus que quer agir na minha e na sua vida para que Ele seja glorificado. E nesse terceiro bloco eu quero compartilhar, fazer mais duas leituras, 3 versículos da palavra de Deus. Vou repetir o texto de Mateus 13, 23 e depois Salmo 126, os versos 5 e 6, que diz assim, Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, e outro 60 e outro a 30. E no Salmo 126, verso 5 diz assim, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou a sua colheita. Né? Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Então o texto de Mateus, voltando, diz para mim e para você que se essa semente, que é a palavra de Deus, cair em terra boa, né, e eu creio que você é do bem, você é uma boa pessoa, né, e Deus quer que essa boa pessoa melhore e que produza mais, então precisa cair em terra boa, no meu e no seu coração, na minha alma e no seu espírito, no nosso espírito e na nossa alma, e vai dar frutos. Mas eu e você precisamos compreender essa palavra, aceitar essa palavra, pôr em prática essa palavra, dar crédito a essa palavra. Se eu e você fizermos isso, quem busca a palavra é porque dá crédito a ela. Se eu e você fizermos isso, olha o que diz a palavra. Um produzirá 100, outro 60, outro a 30. Por que dá a diferença? Um de 30, um de 60, um a 100. Por quê? Porque é a dedicação que você dá à palavra. Se você busca mais as coisas de Deus, você vai produzir mais. Se você busca mediano, vai produzir menos. Se você busca pouco, vai produzir pouco. Mas até quem busca pouco ainda produz. Né? Eu sempre falava nas minhas aulas, como professor, eu sempre falava assim, se você se dedicar 30% na sua profissão, não queira colher 31%, 50%, 100%. Você não vai colher, porque proporcional à sua dedicação é o que você vai colher. Isso num tempo ainda que eu nem conhecia a palavra de Deus, mas já falava sobre isso. E isso é uma verdade. Né? E a verdade, independente se ela é da palavra de Deus ou da outra situação, ela faz isso. E o Salmo 126 diz que em alguns momentos da nossa vida, nós até choramos, nós plantamos, né? Estamos fazendo as coisas, buscando as coisas de Deus, chorando em lágrimas, né? Mas estamos semeando, estamos fazendo sob a direção de Deus. E o que acontece? Vai acontecer que num determinado momento nós vamos colher e vamos ter grande alegria, porque Deus vai abençoar. Quando você faz com sinceridade, quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, nos seus negócios, na sua família, Deus abençoa rica e poderosamente. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Quer que você seja abençoado e próspero. Por isso eu quero orar para você. Você que está com essa dificuldade, passando por este momento, eu quero orar para que Deus haja na sua vida e você desperte a buscar mais e mais de Deus. Amado e eterno Deus, eu te louvo por este momento, por esta palavra direcionada e pelas vidas que estão aqui compartilhando esta palavra, essa reflexão sobre a luz da tua palavra. Eu peço que o Senhor alcance, que o Senhor toque nesta vida, que o Senhor mude a estrutura, se for necessário, mas que o Senhor desperte na busca por esta semente preciosa, o conhecimento de Deus, que haja uma conexão dele com os céus, dela com os céus, e eles sejam abençoados, que tenham as vidas transformadas, abençoadas e prósperas. Assim eu oro, em gratidão, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, por este programa Momento de Reflexão. Desejo que Deus abençoe a sua vida,
Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe suas atividades, que Deus abençoe o Brasil.